Estamos de volta com mais uma semana do quadro Vote Certo. É um projeto do Rotary Club que vem falando sobre as eleições 2016. Nós estamos com o Emerson Boritza, que é o coordenador do projeto, e a nossa primeira pergunta é: quem tem direito ao voto? Boa tarde, Gislaine. Boa tarde, nossos telespectadores. Engraçado que hoje as pessoas não levam tão a sério o direito de votar, né? O Brasil, que tem um histórico de lutas para poder chegar a esse direito que nós temos hoje. Para você ter uma ideia, as mulheres só tiveram direito a voto em 1932, uma história bem recente. Durante o período militar, que durou aí por volta de 64 até 84, quando nós tivemos a primeira eleição indireta para presidente da República, nós não tivemos o direito irrestrito ao voto. E agora nós vivemos uma República Democrática de Direito, e desde 88 a nossa atual Constituição permite a todos os brasileiros, independente de sexo, raça, cor, formação religiosa, formação acadêmica, o direito ao voto. Então, atualmente no Brasil, a Constituição, a princípio, ela concedia o direito a voto apenas àqueles acima de 18 anos. Com o tempo, foi aprovada uma emenda constitucional e, atualmente, todas as pessoas com mais de 16 anos têm direito ao voto. É bom ressaltar que esse direito ao voto, ele é restrito, ou seja, um voto ele é igual para todas as pessoas. Não tem uma pessoa, pela qualificação dela, pela qualificação acadêmica, pelo poder econômico ou qualquer outro tipo de designação, esse voto não vale mais. Então, você hoje que tem direito ao voto, deve encarar esse direito como algo legal, como algo bacana, e não como obrigação. Eu tenho que ir votar, eu sou obrigado a votar, se eu não fosse, eu não iria. Veja bem, nós estamos uma república democrática de direito e o nosso voto é a nossa ferramenta, o nosso instrumento de fazer valer os nossos direitos. Hoje, a gente sabe que existe também a abstenção. Quais são as consequências? Então, quando nós falamos que todas as pessoas têm direito ao voto, é necessário que primeiro elas se habilitem para isso. Como se habilitar para ter direito ao voto? Ir aos cartórios eleitorais, né, os tribunais regionais eleitorais, e fazer a sua inscrição, tirar o seu título de eleitor e estar em dia com essas obrigações de votar. Então, todas essas pessoas que vão aos tribunais regionais eleitorais, se inscrevem e estão habilitados a votar, são as pessoas nós chamamos com direito a voto regular. Agora, nem todos que têm o título, estão aptos a votar, vão às urnas no dia das eleições. Essas pessoas que não vão às urnas é o que nós consideramos de abstenção. Então, fala aquele índice de abstenção na eleição tal. Não são as pessoas que estavam habilitadas a votar, hoje em Rolim de Moura, pelos números recentes que nós temos, são quase 40 mil pessoas habilitadas a votar por esse pleito de 2016, mas certamente nem todos comparecerão às eleições. Dois motivos, ou mais de dois motivos, pode levar a isso, mas, sobretudo, são dois motivos principais. As pessoas que, por algum motivo, estão impedidas de comparecer a uma urna, seja uma viagem, seja uma doença, ou coisa dessa natureza, e o outro motivo é aquela desmotivação pela política. Falar, não se resolve nada, toda eleição é a mesma coisa, então não vou votar. Ela não comparece à sessão, não comparece às urnas para poder votar. Isso é o que nós conhecemos de abstenção. A consequência disso é que, quando você abstém-se de votar, você está transferindo para outro eleitor que vai lá e vai depositar o seu voto, o direito que você teria de eleger um candidato e depois poder cobrar desse candidato. Como que funciona o voto nulo e o voto branco? Normalmente o voto branco e o voto nulo, as pessoas comparecem à urna, a abstenção é diferente, a pessoa não vai no dia da eleição às urnas, não comparece lá para poder fazer o seu voto, seja ele voto branco, voto nulo ou voto válido, a gente vai explicar cada um desses três. O voto nulo e o voto em branco nós conhecemos popularmente como o voto de protesto. Então, antigamente, quando eram as células de papel, as pessoas iam lá, quando ela queria anular o voto, ela fazia um risco, uma marcação em qualquer outro lugar que não fosse aquele de anotar o nome do candidato que você queria eleger. Já o voto branco é simplesmente a pessoa comparece à sessão, preenche lá o livro de registro, né, para dizer que você compareceu, você exerce o seu direito, mas não quer eleger ninguém. Você deixa em branco a sua cédula e coloca na urna. No processo eleitoral que nós temos agora, com as urnas eletrônicas, o Tribunal Superior Eleitoral achou por bem manter esses dois institutos e criou teclas específicas para isso.
Então, um voto branco tem lá a opção de você votar em branco, o voto nulo você marca qualquer número que não seja um número específico de um candidato ou de um partido e confirma. Então, são duas situações. Eu quero só esclarecer alguns mitos que às vezes as pessoas que estão nos assistindo falam que se tiver mais de 50% de votos válidos ou votos nulos ou votos em branco, que cancela a eleição. É uma grande bobagem. No passado, até 1965, os votos nulos eram distribuídos entre os partidos e as coligações. Já os votos brancos, isso avançou até 1997. Esses votos brancos eram distribuídos entre os partidos ou entre as coligações. Atualmente, esses votos são descartados. Eles não pertencem a nenhum partido, não pertencem a nenhuma coligação, não pertencem a nenhum candidato. Tampouco esse mito de que se tiver mais de 50% de votos nulos e votos brancos, que a eleição será anulada, também é uma grande bobagem. Vamos falar também sobre o voto facultativo e obrigatório. O voto antes era um voto que só começava a partir dos 18 anos. Atualmente, quando a Constituição foi alterada, permitiu facultativamente que os maiores de 16 e os menores de 18 anos pudessem votar. Então, isso é o que nós chamamos de voto facultativo. As pessoas não são obrigadas, mas se inscrevem lá no Tribunal Regional Eleitoral e podem votar. Também é considerado voto facultativo as pessoas com mais de 70 anos. Essas pessoas também não são obrigadas a votar, mas elas podem votar, é um direito delas. Só a título de registro, consultando essa semana o site do Tribunal Superior Eleitoral, vendo as estatísticas, a gente tem aqui em Rolim de Moura um quantitativo bastante significante de pessoas acima de 70 anos que não são obrigadas a votar, mas que exercem o seu direito. Isso é muito bacana. Legal. Quanto aos votos válidos, o que a gente pode estar esclarecendo para o pessoal de casa? Isso é importante, porque nós explicamos sobre a abstenção, explicamos sobre os votos nulos e votos em branco. Os votos válidos, então, é aqueles que vão eleger os nossos representantes. E aí a importância de você comparecer à urna, escolher bem o seu candidato, como nós já explicamos aqui em outros quadros. Então, o voto válido é aquele voto que o eleitor comparece à sessão, vai lá, escolhe um número, no caso das eleições majoritárias, escolhe o número para prefeito, que é um número válido. No caso das eleições proporcionais, escolhe o número do candidato. Se não quiser votar no candidato, escolhe o número da legenda do partido que ele quer votar nas eleições proporcionais e confirma. Isso é considerado o voto válido. Quando nós explicamos aqui como que é distribuída as cadeiras do Legislativo em relação aos votos proporcionais, nós identificamos que apenas esses votos válidos é que definem quem são os candidatos eleitos. Então, é o fator mais importante. E comparecer lá, votar em branco, votar em nulo, é voto de protesto, mas ele não resolve muita coisa. Porque quem for lá e votar de forma válida, seja no candidato a prefeito, seja no candidato a vereador, esse sim vai estar fazendo valer o seu direito e vai poder cobrar depois com mais autoridade. Então, voto válido é aquele voto que você compareceu à urna, escolheu um número para prefeito, um número válido daqueles candidatos que estão lá, e escolher um número válido, seja aqueles 5 números para vereadores, que tem o número do partido e o número do vereador especificamente, ou basta escolher 2 números. Se é um partido que registrou candidatos, os 2 números do partido na proporcional também é considerado voto válido. Muito legal. Esses são temas sobre as eleições 2016 que você acompanha toda semana aqui no programa Tribuna Livre, no quadro Vote Certo, com parceria do Rotary Club. A gente quer agradecer sua vinda mais uma vez aqui, professor Emerson Boritza, e na semana que vem tem mais. É isso aí, a gente deixa aberto o espaço, se você quiser mandar alguma pergunta, alguma curiosidade a respeito. Nós já estamos entrando no processo de campanha, daqui no dia 16 começa o período de campanha, vai se aproximando das eleições. A gente vai trazer vários temas daqui até as eleições para ajudar você, esclarecer você, escolher bem os seus candidatos nessa eleição de 2016.